Isso vai acontecer dentro dos próximos 3 a 4 meses. Mas o que vai acontecer? Na verdade, hoje o país passa por uma crise econômica, claro, causada através e por causa da pandemia do Covid-19. Mas a questão é que quando as coisas começarem a voltar ao normal, nada vai ser como antes. E é o que eu espero, e eu acho que muita gente espera, que nada seja como antes. Tá, mas o que isso tem a ver com o teu negócio? O que isso tem a ver com você, empreendedor, você, empresário, que tem aí microempresa, pequena empresa, média empresa? Por que isso vai ser diferente e o que vai ser diferente? Bom, primeiro de tudo, se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para analisar folha de pagamento, se a gente for parar para analisar como é que o teu negócio está estruturado hoje, olha, teoricamente, daqui 3 a 4 meses, você vai ter que repensar tudo isso. Você vai ter que repensar como você controlava, como era o teu fluxo de caixa, quantos funcionários você tem, quantos você tinha, e isso é controle de folha de pagamento. E muitas empresas, desde micro até pequenas empresas, as médias nem tanto, mas as micro e pequenas geralmente deixam tudo isso a cargo do contador. Nada contra quem é de contabilidade ou nada contra o seu contador. Mas a questão é que a gestão desses valores precisa ficar dentro da empresa também. Então a pergunta que não quer calar: depois desse período que muitos de nós passamos, porque eu também sou empreendedor no Brasil, a pergunta era: puxa vida, qual é o custo exato da minha folha de pagamento? O quanto eu tenho de imposto para pagar? Qual é a reserva que eu tenho para pagamento de 13º, de férias, do terço de férias, da multa de 40%, se porventura, Deus queira não, eu tenha que demitir algum funcionário? Em todo esse período de trabalho, durante o período passado de 12 meses, eu consegui guardar no caixa da minha empresa o valor que eu precisaria para fazer tudo isso, para pagar o décimo, para pagar férias, para pagar os impostos, a multa de 40%. Eu consegui controlar isso, eu consegui ter isso dentro do meu caixa ou não. E a questão é que quando a gente fala de inteligência de negócio, de business intelligence ou de BI, é que essas informações, se elas estivessem na nossa cara o tempo todo, todo mês, é algo que a gente sempre iria se lembrar. Então, a dica desse vídeo de hoje é que depois desses 3, 4 meses, onde as coisas vão começar a voltar ao normal, a gente tem uma visão diferente do nosso negócio. Uma visão diferente de como a gente faz a gestão do nosso negócio. E eu sempre digo que a gestão do nosso negócio é baseada em dados. E se a gente não para colocar esses dados de uma maneira visível, de uma maneira viável e inteligente, esses dados acabam não servindo de nada, a não ser tomar tempo para serem gerados. Então, as soluções de business intelligence, as soluções de inteligência de negócio, elas podem ajudar tanto eu como empreendedor, como você, a ter uma gestão melhor da sua empresa. Vou dar um exemplo. Ah, eu não tenho, Carlos, como gastar com nada agora, eu não tenho como investir em absolutamente nada de tecnologia. Ok. Existem soluções gratuitas no mercado que podem te ajudar. Você pode, por exemplo, usar o Google Planilhas. Lá do Google Drive. É de graça, 10 GB. Coloca todos os custos de folha de pagamento que você tem, coloca separado. Prepara uma previsão desses custos de folha de pagamento. Calcula ali o quanto de 13º, o quanto de férias, o quanto de multa de 40% você precisa guardar no caixa. Deixa tudo isso preparado. E mais importante, depois que você fizer isso, trabalha nas outras áreas da sua empresa. Coloca lá os custos fixos, os custos variáveis e cria um indicador para você. Cria um indicador do quanto você deve reservar todo mês para que você tenha um fluxo de caixa com uma saúde financeira razoável. E o que a gente pensa em razoável? Tem gente que pensava que se tivesse um fluxo de caixa de 15 dias estava tudo bem. Tem gente que pensava que um fluxo de caixa de 30 dias estava 100%. Só que se a gente for parar para analisar, agora que aconteceu uma crise no país,
Quanto tempo que o governo conseguiu responder a essa crise economicamente, gerando insumos para que empresas pudessem ter um auxílio para fazer o pagamento da sua folha de pagamento, por exemplo, né? Quanto tempo isso levou? 15 dias? 30 dias? Então, de quanto tem que ser o caixa da sua empresa para você conseguir imaginar? Puxa, eu tenho esse tempo, esse período, eu consigo segurar a minha empresa. Eu consigo segurar os talentos que eu tenho na minha empresa hoje. Então, se eu fosse chutar, daí do que eu acompanhei, 30 dias até é razoável para você conseguir buscar ajuda externa, né? Para você fazer empréstimo, enfim, para você conseguir ajuda nisso. Mas a questão é que cada negócio é um negócio, né? Eu tenho uma empresa que presta serviço, então na minha visão muito clara, né, se eu tivesse aí um caixa perfeitinho de 30, 45 dias de caixa, talvez eu não fosse sentir absolutamente nada, porque eu poderia solicitar empréstimos e tudo mais. Mas no meu caso, que sou empresa de serviço, para mim reter talentos é muito mais importante do que qualquer coisa. Porque os meus colaboradores prestam serviço e isso é talento que está dentro da minha empresa e eu não gostaria de perder. Mas se você é uma empresa que vende produto, né, é uma pequena indústria, teoricamente você tem outras preocupações. Mas a tua folha de pagamento com certeza faz parte dela. Porque se você não tiver pessoas para produzir, você não vai conseguir entregar o produto para o teu cliente, né? Você não vai consumir do seu fornecedor. Então, são coisas extremamente importantes. Mas a questão principal é, se você hoje não tem esse controle de dados, cria uma planilha, usa o Excel, usa o Google Planilhas, coloca tudo isso de forma digital para que você possa olhar e buscar novas ideias, buscar soluções para os seus problemas. Por exemplo, hoje, se você parar e pensar, puxa vida, vou então solicitar um empréstimo no banco para ajudar a pagar a minha folha de pagamento. Existem algumas restrições para isso hoje, né? Tem lá um teto máximo de salário que o governo vai ajudar, entre aspas, né? Porque ele liberou crédito, então a gente vai ter que pagar isso depois, é fato, né? Não vai vir nada de graça. Mas, de uma forma ou de outra, quantos são os seus funcionários que ganham acima do teto que o governo, estipulou? Quantos são os que ganham abaixo? Esses funcionários que ganham acima do teto, qual é o valor que a tua empresa ainda vai ter que tirar do bolso em meio a essa crise para que você consiga, né, consiga ter um fôlego, consiga respirar um pouco mais? Então, tudo isso pode ser facilitado se você tiver isso organizado em meio digital. E isso eu já falei. Não precisa gastar, não precisa comprar software para isso. Você mesmo consegue fazer estudando um pouco e preparando isso num formato de tabela, que é o que a gente chama o Excel, o Google Planilhas, são dados em formato de tabela. E se você conseguir ir um pouco mais longe, né, pense em criar alguns gráficos, pense em criar alguns indicadores. E eu vejo que muitos empresários que eu conheço, enfim, pessoas que eu converso, ficaram extremamente estressados e, claro, deixa a gente extremamente preocupado. Mas eu tenho certeza que se você tiver os seus dados mais bem elaborados, preparados para que você consiga tomar decisões, a gente vai se sentir um pouco menos preocupado, um pouco menos estressado. Da mesma forma, quando a gente liga a televisão hoje ou vai na internet procurando informação e a gente encontra essa informação, muitas vezes a gente fica um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que a informação que a gente queria está lá e a gente chegou nisso. Então, por que com nossas empresas isso precisa ser diferente? Né? Você precisa ter as informações lá na palma da sua mão para que você se sinta mais tranquilo, para que você consiga analisar o futuro do seu negócio. Até porque daqui 3 a 4 meses eu tenho certeza que muitas das coisas vão melhorar. Aos poucos, sim, mas vão melhorar. E aí a questão que fica é: se você não fazia isso antes da crise, quando a crise passar, talvez seja o momento de você pensar no futuro e começar a se preocupar com aquelas coisas que a gente achava que no fim não precisava se preocupar tanto assim. Então, a dica desse vídeo de hoje é: prepare uma bela planilha com todas as informações da sua folha de pagamento, aqueles salários que estão acima do teto, abaixo do teto, quanto você vai ter que tirar do seu caixa, como que esse empréstimo vai entrar dentro do seu caixa depois, para que você consiga manter o mínimo
de saúde financeira da sua empresa, tá? Claro, eu estou falando isso para os micro, pequenos, até os médios empreendedores que já têm aí um número grande de funcionários, e isso pode ser de muita utilidade para você. E o mais importante, depois que tudo isso passar, não deixe esse controle de lado. Não jogue ele fora, não diga que você não tem mais tempo para fazer isso, porque é de extrema importância que você e a sua empresa tenham esses dados sempre à mão. Porque com certeza aí você vai ficar um pouco mais tranquilo, sabendo que as informações que você precisa estão aí com você na palma da sua mão. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!